Olá, bem-vindos e bem-vindas à série de entrevistas com os participantes da SET Expo 2018, o maior evento de tecnologia, mídia e entretenimento da América Latina. Este programa é um convênio entre a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a SET e a TV Unesp. Na entrevista de hoje, o professor Dr. Francisco Machado Filho, da Unesp, conversa com José Manuel Marinho, diretor de Tecnologia de Esportes da TV Globo, e com Rafael Ferraresso, especialista em projetos da emissora. Em pauta estão as novidades que foram apresentadas pela TV Globo na Copa do Mundo FIFA de 2018. Vamos conferir. Boa tarde, estamos aqui novamente numa live no Facebook da SET, participando diretamente do Congresso SET Expo 2018, o maior evento de tecnologia em mídia e entretenimento da América Latina. Hoje nós vamos conversar aqui com duas pessoas muito importantes que participaram ontem de um painel que trouxe as novidades que a TV Globo experimentou e testou na Copa da Rússia em 2018. Estou aqui com o Gabriel Ferraresso, que é diretor especialista de projetos da TV Globo, e o José Manuel Marinho, que é o diretor de tecnologia e esportes da TV Globo. Vamos começar a conversa, José Manuel, para você tentar fazer um exercício para recuperar o que foi o painel ontem, porque trouxe muitas novidades, muitas informações que foram testadas e experimentadas na edição da Copa do Mundo, para a gente começar o nosso bate-papo aqui e a gente depois ir destrinchando um pouco mais essas novidades. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pelo convite para participar dessa apresentação, dessa entrevista ao vivo. Assim, o painel de ontem trouxe para o público as dificuldades e os desafios, né? Também as oportunidades, né? que são apresentadas por um evento de abrangência mundial como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, como qualquer também outro grande evento, as Olimpíadas são também um bom exemplo, é o momento ideal para se introduzir novas tecnologias que afetam tanto o produto quanto processos. No campo do produto, por exemplo, foi a primeira Copa produzida em 4K HDR. E, portanto, é uma oportunidade aí para desenvolver novas formas de produção e distribuição. Por outro lado, no campo dos processos, a gente vê que as companhias, as empresas todas, elas têm uma preocupação muito forte em rever processos e gerar formas de trabalho mais eficientes. Isso é especialmente verdadeiro num evento no exterior. Né? O Gilberto, no nosso painel, mencionava lá que uma pessoa no exterior, num evento como esse, custa em torno de R$90 mil. Era um período aí de 60, 65 dias. Então, por aí temos uma ideia, né, do quão importante é isso. Fora os outros custos, né, os outros custos de infra que nós temos quando estamos num evento desse tamanho. Mas, enfim, eu acho que foram as duas oportunidades, uma oportunidade de produto e uma oportunidade de processo. No caso específico do Grupo Globo, né, o que eu posso dizer é que aproveitamos esse momento para exercitar muito a produção remota. Tá? A produção remota, ela permite que você, sem haver uma perda, né, do conteúdo que você entrega aos seus espectadores, você poder, de fato, ter esse fluxo de trabalho mais eficiente. Exemplos, no caso das venues, né, dos campos de jogos onde nós cobrimos os jogos do Brasil, no passado nós utilizávamos o EMS, unidades móveis. A Globo usava uma unidade móvel e a Globosat outra unidade móvel para fazer ali a combinação das nossas câmeras e da nossa cabine, né, com os sinais da emissora anfitriã. E essa produção então era feita na unidade móvel e mandávamos para o Brasil já o produto final. Uma situação muito parecida com os jogos que nós fazemos aqui no Brasil. O modelo é por aí. Mas agora com a maior disponibilidade de fibras óticas, né, e o consumo mundial de mídia, acho que tem de mídia através dos dispositivos móveis, portáteis, enfim,
o OTT, a abundância de fibras, né, é maior, e os custos tornaram possível, né, que a gente, ao invés de fazer uma combinação fibra e satélite como no passado, nós usamos apenas fibras e no passado costumávamos utilizar. Quando eu falo no passado, não é no passado pré-histórico, é 2 Copa anos da atrás, África. né? Copa da África que aconteceu em 2010. Então, estou falando há 8 anos atrás, não é tão distante. Mas, enfim, ali, naquela Copa, a gente utilizava uma fibra com 5, 6 sinais e 2 sinais, 3 sinais por satélite. O custo da fibra era muito alto ainda. Agora, né, nessa Copa, nós conseguimos mandar por fibra 21 sinais. Então, não há mais necessidade de você ter uma unidade móvel no campo. Por quê? Porque, primeiro, os sinais principais daquele jogo, né, já estão chegando no Brasil. Através de uma boa parte desses 21 sinais já são os sinais que o host nos entrega. E mandamos também as câmeras, a câmera da cabine da Globo, a câmera da cabine da Globosat, a câmera unilateral que fica no campo de jogo, Globo e Globosat, a câmera da zona mista. Então, tudo isso desce e é produzido no Brasil. Uhum. Então, o controle remoto fica no Brasil, então? O corte, que antes era feito na unidade móvel, ele agora é feito no Brasil. Então, se você parar para pensar, né, o aluguel de 2 unidades móveis, o serviço que você contrata ao host, que é o espaço onde a unidade móvel para, a logística energia, muito menor. Uma série de custos você deixa de ter. E mais, você utiliza melhor os recursos que você já tem no Brasil. Porque esse controle que temos no Brasil, ele está lá, enfim, ele está disponível, a equipe está disponível, então por que não usar? Então, esse é um exemplo, né? Os jogos do Brasil. Outro exemplo também de produção remota que foi bastante explorado no painel foi o estúdio que nós tínhamos na Praça Vermelha. Sim. Apenas 10 detentores de direitos no mundo tinham estúdio na Praça Vermelha. De um total de 90 broadcasters que estavam na Rússia, apenas 10 tinham estúdios lá. Porque, assim, os russos são muito preocupados com segurança. O espaço disponibilizado na Praça Vermelha tinha limites, claro. Então, ali, realmente o acesso e a oferta, né, de serviço era bem limitada. E, obviamente, o custo também. O custo, você imagina. Então, vimos ali uma oportunidade também de usar a produção remota. Nós tínhamos uma ligação em fibra do local dos estúdios até o IBC, e do IBC nós tínhamos as nossas fibras chegando no Brasil. Então, as câmeras, né, dos estúdios da Globo e da Globosat, elas eram canalizadas, os sinais eram canalizados para o Brasil. E a produção era feita lá. O corte era feito lá no Rio. E com isso também evitamos ter que alugar uma unidade móvel ou montar um controle ali no compound da Praça Vermelha. De novo, né, há um saving grande aí, né, com isso, há um saving de espaço, porque, claro, tudo que você usa na Copa do Mundo tem um preço, é como um catálogo, na verdade é um catálogo de serviços. Qualquer coisa que você utilize, seja espaço, energia, ar-condicionado, facilidade de comunicação, links, tudo tem um price tag ali anexado. Então, imagina, né, o que a gente conseguiu de saving com isso. E, de novo, sem afetar a produção. A qualidade da produção, como todos vimos no ar, não foi afetada, né? Se você parar para pensar, na Copa de 2010, na África, a Globo não tinha um estúdio panorâmico. Não tinha. Temos agora. É uma inovação. E conseguimos, então, fazer isso, né, dentro de um orçamento razoável, usando as vantagens que a produção remota
nos traz. Nesse painel também, o Luiz Santos, da Fox, também mencionou as contribuições remotas que eles fizeram. Eles tinham um estúdio no Brasil, estúdio na Rússia, e faziam troca de sinais, né? Havia pessoas da Rússia participando de programas no Brasil, no Rio, e vice-versa, usando o recurso do teletransporte. Essa produção remota, a Globo vai trazer para os jogos internos no Brasil? Ela pensa fazer essa... A produção remota na Rússia, em eventos dessa magnitude, ela é simplificada porque desses locais todos tem uma disponibilidade de fibra, de conectividade grande. Certo. No Brasil, acho que uma equação que nós temos que, juntos, os radiodifusores, as empresas de telco, as arenas, temos todos que trabalhar no sentido de disponibilizar também nas arenas essa conectividade. A produção remota ela necessita que você tenha recursos de conectividade no estádio. Precisa de uma infraestrutura bem você precisa estar conectado. Né? Trazer esses sinais por satélite não é o caso. Então precisamos de ligações de fibra entre as arenas e os centros de produção, seja dos radiodifusores, seja das produtoras. Então precisamos criar essa infraestrutura, que hoje não existe, ou se existe em pouquíssimos estádios. Okay. Então acho que esse é o primeiro desafio para termos uma maior utilização da produção remota. Mas eu vejo que este é o caminho. É o caminho. Porque ele permite que você tenha um uso mais eficiente dos teus recursos, né? Você pode usar para produzir os jogos os controles que você já tem nos teus centros de produção. E acho que isso para nós é uma meta. E vamos ter que construir, como eu disse, vamos ter que construir essa realidade juntos. Okay. Gabriel, e também foi uma oportunidade para a TV experimentar várias questões relativas ao 4K, ao padrão americano. Gostaria que você falasse um pouco do que a Globo fez na Copa em termos dessas inovações. Eu acho que o Zé colocou muito bem aqui o que foi feito de inovação nas questões operacionais do produto em si, né, que é o que efetivamente vai ao ar. Mas a gente também utiliza a Copa do Mundo e grandes eventos esportivos para testar novas tecnologias e validar novos conceitos, né? Então, assim, na minha apresentação eu expliquei que a TV digital no Brasil, que foi padronizada em 2007, ela teve um início de estudo, de testes na Copa do Mundo de 98, né? Mas o início foi um pouco anterior a esse, mas a Copa do Mundo de 98 foi um marco de um teste de transmissão HD, né? Então a gente usou também os outros eventos seguintes para continuar validando a tecnologia. E a gente agora está num novo momento, né, na TV digital terrestre, que a gente está no processo de switch off, né, que termina para as grandes cidades agora em 2018 e vai até 2023. Então a gente sente a necessidade de começar a discutir um próximo passo, né? Esse ciclo, digamos assim, foi iniciado para a gente em 2014. Em 2014 a gente já fez testes com 4K sendo transmitido pelo ar e com outro formato que é o 8K, né? A gente repetiu os testes com algumas melhoras em 2016, né? Os testes em 14 e 16 eles tiveram foco muito de melhorar a eficiência da transmissão, né? Então a gente seria transmitir mais com o mesmo, né? Então aproveitar melhor a nossa capacidade de transmissão, né, do espectro eletromagnético, que está limitado a 6 MHz, e melhorar a qualidade do que é entregue, né? Então a gente hoje transmite em HD, né, como padrão. A gente explorou resoluções mais altas, 4K, frame rate mais altos e o HDR, né? E os testes foram positivos? Os testes foram positivos, né? Tanto foram positivos que a gente continuou fazendo, né? Então, assim, acho que em 2014 a gente provou um conceito de que a gente consegue transportar pelo ar qualidade, um formato maior do que a gente transmite hoje, né? Então, em 14 também a gente experimentou o 8K com o áudio espacial, né? E pelo feedback de quem assistiu, a gente sentiu que a qualidade era relevante. Em 2016 a gente repetiu isso, mas já fez uma experiência com 4K HDR, que também foi interessante para mostrar o valor do HDR, e fez uma experiência de transmissão 8K pelo ar, né? E agora esse ano o que faltava era uma integração maior do broadcast, né, com essa transmissão gratuita, democrática,
e eficiente para as massas, com a personalização dos serviços de broadband. Então, esse foi o grande diferencial dos testes desse ano. Gabriel, mas como é que fica a relação do espectro? Nós temos espaço para transmitir em 4K no Brasil? Ou vocês pensam em fazer transmissões específicas em 4K de alguns eventos? Porque você disse na sua fala, nós estamos aí beira do switch off e já temos que estar pensando no próximo passo. O próximo passo é o 4K. Como é que é a nossa estrutura de transmissão? Ou se a gente tem espectro para isso no Brasil? Assim, eu não sei te afirmar se o próximo passo é o 4K, né? Ou se é o 8K, ou se é... Eu até acredito que no futuro a gente vai ter uma série de formatos, né? A gente não vai estar... Talvez não faça como a gente faz hoje, que transmite HD tudo o tempo todo. Só. Talvez a gente tenha uma programação um pouco mais flexível. Né? Para alguns produtos justifica você estar numa resolução mais alta, para outros não justifica. Eu acho que o que você deve buscar é um padrão que seja flexível nesse ponto também. Né? Interessante. E aí, do ponto de vista espectro, você colocou um problema que é real, né? O espectro, principalmente das grandes cidades, já está bem lotado. E aí eu acho que cabe a comunidade da radiodifusão como um todo sentar junta e entender como esse processo de migração para um próximo padrão pode ser feito. Né? O caso do ATSC 3.0, que vocês também fizeram testes, né, com a utilização dele, queria que você falasse um pouquinho, até porque aqui na feira nós temos um stand demonstrando essas inovações deste padrão. E o padrão brasileiro, apesar de ser robusto e um dos melhores do mundo, ele tem que dar uma evoluída para esse próximo passo, seja qual for, se for 4K, 8K ou essa flexibilidade. Como foram os testes com o ATSC 3.0? Eu acho que os testes no geral foram positivos, né? O ATSC, a operação dele se iniciou nas Olimpíadas de Inverno, né, na Coreia. Já tem emissoras coreanas trabalhando com ATSC 3.0. Nos Estados Unidos, algumas emissoras estão com testes, estão começando a planejar esse é o próximo passo. E para a gente foi interessante porque o ATSC ele contém as ferramentas que a gente visualiza num próximo padrão. Né? Eu não consigo também afirmar se a gente seguiria o ATSC, mas ele tem as ferramentas, ele consegue ser mais eficiente dentro do espectro, né? Ele tem ferramentas ali de transmissão que garante que a gente transmita em uma taxa maior de bits nos mesmos 6 MHz, e ele nativamente já tem uma camada IP, né? E alguns protocolos que fazem a comunicação do que está sendo enviado via broadcast com o que pode ser complementado via broadband. Permite uma integração maior entre o broadcast e o broadband, né? Isso, é uma integração mais fluida, assim, né? A gente estava conversando isso ontem, né? Logo após o painel, com o José Manuel Marinho, se o Brasil deveria seguir o ATSC3 ou desenvolver um outro padrão. E a gente estava falando que é uma possibilidade, mas a gente está aberto a todas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também, José Manuel. Não, o especialista aqui é o Ferraresso. Eu fico só dando pitaco aqui. O meu negócio é criar o conteúdo para ele distribuir. Mas é um pepino que é dividido aqui. Pepino é jeito de dizer, porque é o nosso dia a dia, né? Criar e distribuir conteúdo. Já que a gente estava falando de esporte, você levanta a bola e então, assim, acho que por um lado, nós temos que gerar mais conteúdo em 4K. Tá? Talvez a gente comece, de fato, né, a distribuir isso por outras plataformas, pela plataforma paga, pelo ATT, mas sem dúvida que isso tem que também achar um caminho pela TV aberta. E acho que o mérito desses testes também é mostrar para o público e mostrar para os formadores de opinião que a TV também tem um caminho de evolução. Sim. Nós falamos sobre isso ontem, né, do ATSC 3.0. Nós testamos o que estava disponível, não é? Exatamente, Gabriel? Se outros também tivessem disponíveis, certamente haveria duas vertentes ali de teste, com a ATSC 3 e com o X ou Z ou Y que tivesse. Inclusive, a nossa intenção não é parar os testes agora, é continuar, né? Então, tendo outras tecnologias disponíveis, outros formatos, outros padrões, a gente está aberto a testar, né? Só lembrando que o padrão que a gente escolheu, que entrou no ar em 2007, é um padrão baseado no padrão japonês, né? E na época também foram feitos testes com diversos padrões, né? A intenção é que a gente consiga fazer esse tipo de avaliação também no futuro. E eu falo aqui como Globo, mas eu acho que isso tem que ser feito pela comunidade
broadcast, de radiodifusão como um todo. Né? Gabriel, agora é que eu vou te entrevistar aqui. Por favor. Vou te botar na fogueira aqui. Na época que discutíamos o primeiro padrão digital aqui, havia uma grande discussão, né? Haveriam 3 blocos: o bloco americano, o bloco europeu, o bloco liderado também lá pelo Japão, do ISDBT, e assim havia um debate muito intenso, né, para saber qual seria de fato o melhor padrão. Acho que aqui no Brasil tomamos uma decisão acertada de criar um grupo, né, estudar isso a fundo. E eu me lembro que uma coisa muito importante era também a possibilidade de consumo imóvel, né? Móvel, porque nem todos ofereciam. E a gente optou aí, ponto, está no ar, tal. Agora esse novo passo para um modelo mais híbrido. Também temos essa mesma, alguns proponentes, alguns já talvez mais avançados e outros menos, mas existe também várias propostas na mesa, ou por enquanto a proposta é o ATSC3? A gente, naquela época, os padrões testados foram o ATSC1, né, o DVB-T e o ISDB-T, né? Desde então, o DVB ele lançou o DVB-T2, né, que já é um padrão de nova geração, mas ele não tem essa integração com o mundo broadband tão nativa quanto o ATSC. Né? O ATSC foi lançado agora. A gente, né, ouvindo aí os japoneses falar, né, que eles estão estudando o novo padrão, mas ainda não tem nada firme. Então, se sabe que o ATSC é uma opção. E a gente também está num momento um pouco diferente do que a gente estava lá no início dos anos 2000. Né? A gente tem hoje redes, próprias redes celulares, enfim, tem outras formas também, outras alternativas de consumo. Talvez a nossa rede ela seja híbrida não só ali naquela camada de transporte, mas até na camada física. Acho que a gente tem apesar de não ter esses 3 padrões bem fixados na frente, né? Eu acho que a gente tem formas de distribuição um pouco mais pulverizadas. Né? Talvez tenha alguma coisa junto com satélite, então são coisas que a gente tem que pensar. Né? Porque são camadas muito diferentes de consumidores, né? O Brasil, como um país continental, o satélite ainda é muito importante. Estava conversando com o Cristóvão ontem, exatamente depois do painel dele, como o satélite para o Brasil ainda tem uma predominância muito grande. Em outros países talvez não. Então, assim, realmente a gente está entrando numa fase onde as diferenças estão se acentuando, mas ao mesmo tempo são positivas, porque há formas de atingir essa diferença que há 10, 15 anos atrás não tinha como. Né? Mas a TV aberta no Brasil, eu vejo que tem uma característica que eu não vejo em outros países. A TV aberta, ela tem muita audiência. Sim. Porque é grátis, porque é universal, com isso aqui o Gabriel. De qualidade, né? De qualidade. Então é uma TV que oferece uma grade com boas opções de qualidade e é gratuito. Então tem uma força muito grande. Então, assim, eu não vejo tanto essa mesma configuração, existem, claro, mas eu não vejo essa mesma configuração em outras regiões. E acho que isso só aumenta a nossa responsabilidade aqui em achar um caminho para isto, né? Para esse desafio que é também trazer essa evolução em direção a novas resoluções, novas possibilidades para a TV aberta. Da mesma forma que quando a gente fez o ISDB-T, a gente não copiou, né, o padrão japonês, a gente pegou o padrão japonês e fez algumas modificações, foram muito importantes à época. Eu imagino que o próximo movimento também seria um pouco esse, né? A gente vai ter algum nível de customização ou até uma criação de alguma coisa totalmente nova, porque o nosso mercado ele é bem diferente do mercado americano, e a posição do Brasil na América Latina, porque como a gente exportou o padrão brasileiro para alguns países, é bem provável que esses países também recebam a nossa atualização, vamos dizer assim, né? Então, a posição do Brasil dentro dessa área na América Latina é uma de liderança e de muita atuação. Espero que continue assim para os próximos anos e que a gente mantenha a gratuidade da TV aberta, a relevância dela, e deixando claro para o consumidor que está assistindo a gente que esses custos não vão para o consumidor, né? Claro. Isso é muito importante que a gente está falando de um padrão que já está ficando um pouco desatualizado, a necessidade de outra discussão. Aí já pensa, vou ter que trocar minha televisão de novo. Não, ainda não, né? Calma, ainda temos um tempo para isso. Sim, bastante tempo.
Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, foi um papo muito gostoso. Convidamos vocês a continuarem com a gente aqui nas nossas lives, na 7 Expo, no maior congresso de tecnologia em mídia e entretenimento da América Latina. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.